última semana, o pré-candidato do Podemos, Sérgio Moro, compareceu na CNN para poder dar uma entrevista e falar sobre os seus intuitos daqui para frente, e se sua pré-candidatura realmente segue firme e qual a possibilidade de ele desistir, romper com o MBL ou realmente mudar de opinião de um certo ponto. O que foi mais interessante, além da vontade de rir o tempo todo da Monalisa Perrone, que ficou clara em todo o papo, foi a zoeira que ela já fez logo no início da entrevista, dizendo que a CNN não censura ninguém. Ouve todos os tipos de vozes, inclusive aquelas vozes mais desafinadas. E eu acredito que aí já foi uma diretinha pro próprio Sérgio Moro. Bora pro vídeo. Ministro, vou contar uma coisa para o senhor. Essa possibilidade aqui na CNN Brasil é zero. Aqui o nosso papo é reto, direto e com o principal, todas as vozes são ouvidas aqui, mesmo quando elas são vozes desafinadas, mas não será o caso dessa entrevista. Muito obrigada, ministro. Pois bem, meus amigos, na última semana o Sérgio Moro compareceu na CNN Brasil para poder dar uma entrevista e tentou passar uma imagem que com certeza acho que nem ele acredita, que é a do Sérgio Moro, nem do Sérgio Moro só. Aquele cara que bate de frente com os adversários políticos, que não teme ninguém e que jamais irá desistir da candidatura para a presidência da República, porque esta não é uma hipótese. Chegou a dizer, inclusive, que o Brasil nesse momento precisa de uma solução, porque hoje temos aí duas opções, uma que está dando errado e que ele fez parte, inclusive, não só ativamente dentro do governo, mas também fez parte, ajudando a eleger o presidente atual do nosso país, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E ainda tem outra questão específica que ele ajudou também a prender o ex-presidente Lula, tirando o Lula do pleito eleitoral de 2018, deixando ali a corrida pro abraço praticamente pro Jair Messias Bolsonaro. Como eu disse pra vocês, a Monalisa Perrone, como vocês viram, já começou o papo zoeira ali, e toda vez que ela fazia uma pergunta e que o Moro respondia, ficava claro que não só ele não sabia muito sobre o que estava falando, como nem mesmo a própria Monalisa Perrone acreditava, tanto que o semblante dela ali, querendo rir o tempo todo, chamou bastante atenção. Eu vou até deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixo, como eu faço em todos os vídeos, o link desse papo que o Moro teve lá na CNN Brasil, e vocês, eu acredito, terão a mesma impressão que eu tive, que a Monalisa Perrone ficava, acho que pensando, meu Deus, será que esse cara realmente acredita que com esse jeito dele falar a mesma coisa o tempo todo, tratar tudo como força-tarefa e respondendo tudo de forma genérica, quase que um Bolsonaro 2.0, só que com um pouquinho de pedigree, como a gente costuma falar, né? Um pouquinho mais de refino, sem ser tão grosseiro com as palavras, com o sapatênis e com a gravatinha bem ajeitada. Eu acho que ela tava pensando isso, sinceramente. Até porque depois de soltar no começo da entrevista que a CNN ouviria todo mundo, inclusive as vozes mais desafinadas, e a gente sabe que o Moro é conhecido justamente por isso, né, por ter uma voz desafinada, ou às vezes muito fina ali em relação a algumas palavras que ele tem dito, ficou claro pra mim que ali foi uma mensagem direta pro próprio Sérgio Moro. O Moro disse também que não vai romper com o MBL, tanto que a Monalisa Perrone falou que se entre as coisas que ele estaria disposto a fazer, estaria ali um rompimento com o MBL. Ele disse que não vai romper com o MBL, porque ele, nesse momento, o que aconteceu por parte do Arthur Rocha foi tomar atitude tanto pelo partido dele, o Podemos, quanto por parte do próprio MBL. E vale lembrar que o Renan Santos, acho que uns 2, 3 dias atrás, fez até uma live ali tentando defender o Arthur e de certo modo criticando o Moro por ter abandonado o Arthur Duval também. Ele disse que não vai desistir. A Monalisa Perrone perguntou se realmente ele iria ser candidato, já que a candidatura dele não decolava. Eu tô dizendo pra você que o papo realmente foi bem interessante. Ela colocou ele ali na parede e ele disse que na verdade ele tá em terceiro lugar e que ele botou o nome dele ali e que de cara ele já foi pra terceiro lugar. Só que ele esqueceu de dizer que na primeira vez que ele colocou o nome dele como pré-candidato, ele já chegou a aparecer ali com 14 pontos, tinha até pesquisa colocando ele com 16 pontos percentuais ali, quase que empatado com o Bolsonaro, e hoje ele tem bastante dificuldade em ficar ali com 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. Quando ele chega a 8, como tem acontecido em algumas entrevistas, meu Deus, é quase que um feito que para ele seria quase que ganhar a eleição de presidente da República. Outro ponto que eu anotei aqui também, que a Monalisa Perrone perguntou a ele, foi em relação a
as disputas que terão em 2022, ele falou, como eu já disse aqui, do passado que não deu certo e do governo atual que também não tá dando certo, que o povo quer algo novo. É a mesma narrativa do Bolsonaro que vocês ouviram com bastante frequência. E disse que ele quer ver quem irá aos debates, porque ele estará em todos os debates. Mas ele acredita que existe a possibilidade dos concorrentes dele não comparecerem aos debates porque estarão com medo do que ele vai falar. Vale lembrar 2 pontos. Primeiro, o Moro tem recusado todos os convites que o Ciro Gomes tem feito para ele debater. Inclusive, algumas semanas atrás no My News foi sugerido a ele um debate com o Ciro Gomes, com mediador e tudo. Ele disse que não, que o Ciro Gomes era muito agressivo e que não adiantava debater com pessoas assim, que já chegava ali com agressividade. E ficou claro lá que não seria bem assim um debate belicoso como ele alegava. Os próprios âncoras do programa falaram ali que teria um mediador, teria tempo. Ele disse que não, que na hora certa o debate aconteceria. Mais recentemente aconteceu de uma rádio na Bahia convidar o Moro para dar entrevista e sem que ele soubesse iria chamar o Ciro Gomes para poder entrar na live também, para poder entrar na entrevista. Ao saber que isso aconteceria, o Moro desistiu da entrevista e isso fica claro ali quem é que teria medo de um suposto debate para o pleito eleitoral de 2022. O próprio Ciro Gomes chama com frequência o Moro para debater e a resposta dele, quando ele dá, é que o Ciro é muito belicoso, né? Muito incisivo nas discussões e que o clima hostil entre os dois não seria proveitoso para a democracia brasileira. Mas ele nunca disse que sim. Então muita gente está esperando que esse confronto possa vir a aparecer, mas eu não acredito que o Podemos irá queimar dinheiro com a candidatura do Sérgio Moro. Se queimar dinheiro, para que aconteça essa queima, né, de dinheiro, eu acredito que eles terão de ter ali um cenário muito favorável nas pesquisas que apontam possíveis deputados eleitos e possíveis senadores eleitos, porque mesmo com essa queima de dinheiro para a candidatura do Moro realmente ser vinculada ali, a única coisa que faria sentido é se realmente o Podemos não tivesse tanto risco em relação aos fundos que recebe para poder manter tanto o partido quanto os pleitos funcionando com dinheiro de campanha que é mantido pelo nosso fundo, né? O fundo que o povo paga para que esses indivíduos façam a campanha política. Para mim, isso é um blefe do Moro. Eu não acredito que o Moro continuará candidato, não por interesse dele, mas sim pelo próprio partido. Porque, como eu já disse, o partido tem um orçamento que não é tão grande em comparação a outros partidos. Por exemplo, se você comparar com o União Brasil, o PSL ali, que está se juntando com o DEM, dá um fundão de cerca de R$1 bilhão, sendo que o fundo total dessa eleição é de cerca de 5 bilhões aproximadamente. Bilhões, né? Com B de bola. Então eu não acredito muito que o Podemos estaria disposto a queimar todo esse dinheiro em relação ao Moro. Outro fator também que pode ser importante é a questão do Moro estar em busca do tal foro privilegiado. Então, se ele estiver realmente em busca do foro privilegiado, que é o que eu acredito e outras figuras também que atuam com análise política acredita, ele pode fazer o caminho similar ao do Aécio Neves, que em 2014 foi candidato à presidência da República com o mandato de senador. Ao perder a eleição, depois vieram aquelas denúncias contra ele, inclusive com a possibilidade até mesmo de, entre aspas, matar o primo se ele abrisse o bico naquele esquema da JBS. E em 2018, vendo que ele não teria votos para poder se reeleger de novo para senador, ele foi e mudou o cargo que ele iria concorrer. Ele concorreu ao cargo de deputado federal, se reelegeu com o mandato de parlamentar e manteve o tal foro privilegiado. Então vamos ver se realmente o objetivo do Moro não é esse. Mas assistam a entrevista, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo. A cara da Mona Lisa Perrone, o rosto dela é impagável, ela quer rir o tempo todo com as bobagens que o Moro tá falando. E o Moro tentando ser engraçado e ter senso de humor, que é algo sinceramente patético. Compartilhe esse vídeo se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Acesse pelo comentário fixo que tá lá o link das fontes que eu utilizei. Se torne membro do nosso canal, apenas R$ 7,99, gente. Vocês ajudam esse canal aqui a se manter gravando vídeo todo dia, tá bom? Passado essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.